Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Nutrição de Safras. Sou Débora, engenheira agrônoma do time de marketing digital da Mosaic Fertilizantes. Hoje vamos falar de um tema especial, de dois pilares fundamentais da agricultura, fitossanidade e nutrição de plantas. Você quer saber o que é fitossanidade? A sua importância e desafios? Além de entender como a nutrição de plantas pode ser um diferencial quando falamos do manejo integrado para o controle de doenças na lavoura, esse podcast é para você. Temos aqui comigo Ricardo Balardim, que é engenheiro agrônomo e PhD em fitossanidade. Como vai, Ricardo? Tudo bem, Débora. E como representante da Mosaic Fertilizantes, o Lucas Condonhoto, engenheiro agrônomo e gerente de culturas. Como vai, Lucas? Olá, tudo bem, Débora? Tudo bem, Balardim? Tão interessante, gostaria que o professor Balardim contasse para a gente um pouquinho sobre o contexto da fitossanidade, a importância aí no contexto da agricultura nacional. Bem, Débora, a fitossanidade ela é uma área bastante ampla, né, que inclui nematóides, ervas daninhas, insetos e doenças, né? O conjunto desses organismos ele é extremamente relevante porque ele causa um dano bastante acentuado. Se a gente pegar as equações de produtividade, nós vamos ver que o manejo sanitário ele responde por 15%, 15% talvez 20% da produtividade final de um cultivo. Só que a gente tem uma série de exemplos que mostram que esses valores podem surpreender e serem bastante mais elevados. Nós pegar o caso mais feito a minha formação, que é a parte de doenças, o patógeno ele tem uma ação direta sobre a planta, né? Se nós pegarmos, por exemplo, insetos, eles têm uma ação direta, mas externa. Alguma toxina pode acontecer, ser injetada pelo inseto, o inseto pode transmitir alguma virose, mas ele, per si, não tem uma ação direta. A doença não, ela interfere em etapas fisiológicas importantes da planta. E isso faz com que a relevância das doenças seja muito grande. E além disso, né, além dessa interação do organismo com a planta, tem toda a habilidade desses organismos de persistirem na lavoura, né? Então eles podem persistir no solo, na palha, por um tempo bastante longo. Nós temos exemplos aí de organismos com mais de 10 anos de sobrevivência no solo. E isso faz com que o manejo desses organismos ele seja viável apenas se nós trabalharmos de forma integrada, como manejo integrado, né? Hoje tanto tão falado, né? E é importante que quando se fala em manejo integrado, a gente pense na planta, nos alvos, né? No sistema, no solo, como é que as interações acontecem, como é que eu posso evitar essas interações. Então, Balardim, o que podemos já concluir é que a preocupação com a fitossanidade, dentro desse contexto de produção, quando buscamos tetos produtivos elevados, é considerar o manejo integrado desses organismos causadores de doenças. Ou seja, para que o manejo seja assertivo, devemos atuar de forma integrada. É isso? Exitoso se nós pensarmos de forma integrada, né? Se nós pensarmos com a parte genética, com a parte de manejo agronômico, com a parte nutricional que a planta é submetida e com ações diretas sobre os patógenos, né? Se nós pensarmos nos organismos, principalmente a erva daninha, na verdade todos eles, né? Erva daninha, nematóide, insetos e doenças, sempre o produto químico ele assume uma relevância grande. Só que a maior eficácia desses produtos ela está sempre relacionada a uma melhor performance da planta. E essa performance da planta a gente consegue melhorar com uma genética boa, com uma adaptação boa, aí a questão climática, mais o local, e, na minha opinião, com uma nutrição muito bem construída, seja a nível de solo, seja a nível foliar.
Então, esses constituintes, né, quando se fala em manejo integrado, eles realmente são importantes para nós neutralizar o papel da fitossanidade como uma área ampla sobre a produtividade dos cultivos. Interessante, Balardinho, o teu comentário. Eu estava ouvindo aqui, estava imaginando que a gente não tem essa noção, às vezes, no dia a dia, que não dá para eliminar completamente os patógenos do ambiente, né? Por mais produto químico que a gente aplique, não vai zerar a quantidade de patógenos que tem em uma região, que tem no solo, que tem... Então, a planta vai ter que conviver com esses patógenos. Agora, o quanto eles vão causar dano vai depender desses outros fatores, né? Por isso que é tão interessante essa questão da integração. Vai depender de quanto a planta está forte para se deixar abater, né, por esse ataque, quanto a genética dela está adaptada a isso, quanto a nutrição está ajudando ela também a manter-se saudável por mais tempo. Então, a gente também avaliando a nutrição do ponto de vista de quem está produzindo a nutrição, né, a empresa que está produzindo o fertilizante, que vai ajudar nisso, também é bastante interessante saber esses detalhes para desenvolver produtos que colaborem também com essa melhor resistência da planta. Essa convivência, Lucas, isso é um aspecto bem importante, assim, porque a planta, naturalmente, ela vai sofrer algum tipo de impacto sempre que você tiver a convivência. E nós nunca pensamos, por exemplo, quando a gente pega um fungicida e aplica numa planta, a gente assume que aquele fungicida ele é totalmente benéfico, porque ele está me resolvendo o problema de um patógeno. E, na verdade, não é. Existe uma relação, porque nós temos que pensar na interação da planta com o patógeno e da planta com os produtos. Então, tem um conjunto de produtos que é muito benéfico, porque ele ajuda os processos fisiológicos da planta, né? E a nutrição é, indiscutivelmente, um grande alicerce desse auxílio, né? Uma série de reações fisiológicas são desencadeadas desde o momento que coloca a semente na terra até o dia que aquela planta matura fisiologicamente. Mas eu tenho os outros produtos, né, no caso, seja inseticidas, seja fungicidas, pegando, ou até herbicidas, que eles podem provocar algum tipo de impacto negativo na fisiologia. Claro que se tu botar na balança, o fato de ele controlar uma doença importante é mais benéfico usar o fungicida do que usar do que conviver com a doença, no caso. Mas nós não podemos desconsiderar que a aplicação desses produtos, ela pode vir a trazer algum impacto negativo. Então, voltando ao que você coloca, essa convivência com o patógeno, ela tem que ser colocada dentro de uma perspectiva em que a planta ela não está preparada para a convivência com o patógeno, a não ser que ela seja fortalecida numa série de mecanismos que ela possui próprio. Tá? Então, qual é que é a primeira estratégia fundamental? Bom, eu reduzi inóculo, não tenho erva daninha, não tenho praga, eu não tenho lagarta. Quer dizer, eu evito que esses organismos entrem na minha lavoura. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, bom, eles entrando nessa lavoura, como é que eu protejo eles? Eu posso usar ferramentas químicas, eu posso usar fungicidas para proteção? Posso, né? Mas se eu não tiver o cuidado de associar esses produtos a uma estratégia de enrobustecimento fisiológico da planta, o produto ele pode se tornar algo que limite os patamares de produtividade. Como eu não faço uma testemunha na lavoura, né, eu pego e aplico na lavoura inteira, eu no final da safra vou lá e colho. Então, colhi 80 sacos, estou achando maravilhoso que colhi 80 sacos. Eu não consigo dimensionar o meu grau de dano. Se a gente vai para a literatura, existem vários trabalhos que mostram que a aplicação de fungicidas em espaços entre aplicações muito pequenos, número excessivo de aplicações, ele acaba sendo danoso. Então, assim, a própria aplicação de um fungicida, ela tem que ser feita a intervalos razoáveis, né, em um número adequado àquela situação em que a planta está submetida. Quando eu jogo o fungicida em um sistema nutricionalmente equilibrado, o dano do fungicida tende a diminuir. Além de provocar
possibilitar à planta uma melhor defesa. Então veja como as coisas são muito elas interagem muito, né? E quando a gente toma uma decisão, por exemplo, vou aplicar um determinado nutriente foliar, e eu estou mirando apenas produção, na verdade eu estou mirando produção, mas eu vou ter outros benefícios, né? E quando eu vou usar um fungicida, eu também estou mirando produção, estou tentando proteção da planta, mas ele tem que estar numa situação equilibrada para que isso possa não trazer danos maiores para a planta, né? Interessante como as coisas estão correlacionadas mesmo, né? Todas as ações que a gente faz aí no campo impactam em outras ações também, que a gente às vezes não imaginava. Sobre a nutrição, Valadinho, você comentou, a nutrição também bem equilibrada, ela deixa a planta mais resistente, né? Demora mais para sofrer o impacto do patógeno e dá até para ajustar assim, o controle químico com também uma adubação mais equilibrada para melhorar mais ainda o controle. Do ponto de vista da nutrição, tem nutrientes específicos que têm mais resposta, que dão mais resposta à planta a esse combate a doenças? Tem vários, né? Pensar em nitrogênio, por exemplo, que é o mais comum e importante. O nitrogênio é matriz proteica, né? Ele vai estar participando de uma série de reações ligadas à produção de proteína e de carboidratos. Depois você tem fósforo. Fósforo é a matriz de energia. ATPs, ADPs, NDPHs, todos são compostos energéticos que dependem do fósforo. Aí se eu pegar o manganês, é cofator. Então se eu não tiver manganês disponível, as minhas reações são mais lentas. Aí eu tenho, por exemplo, potássio, toda a parte de estruturação de parede celular. Se eu pensar em cálcio, ele forma canais iônicos da superfície até o núcleo, e quanto maior a disponibilidade de cálcio, maior a rapidez da informação de que existe um patógeno, chega no núcleo e a planta com mais rapidez sintetiza a RNA e proteína que se acumulam na superfície, que são os compostos de defesa. Então essas velocidades, elas estão ligadas a questões genéticas e estão ligadas à disponibilidade desses nutrientes, né? Se nós pegar, por exemplo, alguns outros, por exemplo, o enxofre, ele tem uma função fungicida direta, né? Principalmente em cima dos oídios, né? Então, assim, se nós pegarmos os produtos, né? Existem uma série de bibliografias importantes aí mostrando que a nutrição ela tem um papel extremamente importante em diminuir o impacto das doenças sobre as plantas. Eu sempre digo na minha vida inteira de fitopatologia, de agronomia, existem 3 grandes pilares do controle: o genético, o químico e o nutricional. Claro que eu não estou diminuindo a importância do manejo agronômico, espaçamento, de semeadura, são super importantes, esse ano nós estamos passando por isso, mas esses 3 pilares da genética, da parte química e da parte nutricional, eles estão intimamente relacionados. E se nós vamos pegar assim, a quantidade de doenças, o número de exemplos em que os nutrientes eles provocam uma redução no impacto das doenças é enorme. Era uma relação de 3 a 4 vezes para 1, ou seja, 3 a 4 vezes é positivo para 1 negativo. A exceção é o nitrogênio, porque ele provoca uma menor resistência de tecidos, né? Porque ele forma mais suculência nos tecidos e isso favorece a penetração. Então, a abundância de nitrogênio ela pode ser negativa. Agora, isso também não é uma regra, é mais ou menos 1 para 1 essa relação. Perfeita colocação, Balardim. Então, toda vez que nós pensarmos em construir produtividade, precisamos de uma genética adaptada, não precisa ser uma genética de alto teto produtivo, com o suporte de uma nutrição equilibrada para as condições de planta, solo. Pois sabemos que não adianta simplesmente o produtor aplicar nutrientes sem entender a real demanda de seu manejo. É importante reforçar aqui que o excesso é negativo quando falamos de adubação. E depois desses 2 passos, genético e nutricional,
Dentro de uma estratégia agronômica, o manejo químico vem para proteger essa relação, correto? O fungicida ele é um protetor de uma relação entre a planta, ambiente e nutrição. O pessoal às vezes usa o fungicida como a última tábua de salvação da coisa, mas na verdade ele é um protetor. Eu construí uma relação equilibrada, nutricionalmente falando, e a minha genética bem adaptada às condições que eu estou trabalhando, maravilhoso. O fungicida vem e ele ajuda, né? Agora, é muito importante que as pessoas tenham claro, e eu digo isso porque nós temos no Brasil uma heterogeneidade de solos muito grande, né? Nós temos solos com perfil profundo, nós temos solos com bastante argila, nós temos solos com argila e matéria orgânica, nós temos solos arenosos, solos siltosos, solos empedrados, arenitos. Então, assim, essas diferenças aí fazem com que a nossa expectativa, a nossa necessidade de nutrição, ela varie muito. E aqui eu nem entrei ainda no particular dos nematóides, né? Porque os nematóides, eles atuam dando uma deformada, entre aspas, no sistema radicular, dificultando muito a absorção de nutrientes, e toda vez que eu dificulto a absorção de nutrientes e até o aporte de água, tudo que eu aplicar na parte aérea sofre com isso, porque assim a gente imagina, eu tenho a planta, ok, mas a planta ela tem um balanço de água, ok, ela tem um balanço nutricional, ok, ela tem um upload desses nutrientes de uma forma mais eficiente, rápida. Quando eu estou no florescimento, eu estou com os nutrientes necessários para o florescimento. Quando eu estou na parte de formação de matéria, folhagem verde na vegetativa, eu tenho os nutrientes necessários. Quando eu estou lá na parte de enchimento de grão, eu tenho o balanço, ele é dinâmico, né? Eu tenho um balanço que vai sendo escalonado ao longo da safra, né? E aí com isso entra também o que? As questões hormonais, né? Que os próprios nutrientes ajudam a melhorar esse balanço, né? Se eu tiver, por exemplo, uma restrição nutricional muito forte, eu posso gerar uma senescência antecipada por um acúmulo de etileno antecipado. Quando eu tenho esse acúmulo de etileno antecipado, o que acontece? O patógeno ele entra mais fácil, ele progride mais rápido. Então é muito interligado, assim. Então, indo mais diretamente à tua colocação, Lucas, eu vejo assim que a nutrição ela é um pilar fundamental para aquilo que a gente busca, que é uma produção estável, sustentável e de teto produtivo compatível com o desejo do produtor. É bem interessante, eu achei esse ponto que você trouxe de a nutrição é importante, e você trouxe vários nutrientes aí que são importantes, não é questão de aumentar um nutriente só, porque aí você mexe no equilíbrio, piora às vezes o resultado, né? Achei interessante essa questão do nitrogênio, porque a gente, aumentando só o nitrogênio, como você disse, traz mais suculência para a planta, e aí acaba aumentando o ataque de patógenos, né? Por isso que é importante também aumentar o enxofre, no caso, para ele não ficar tanto nitrogênio solto na planta, né? O patógeno poder utilizar, ele ser transformado em proteína, em óleos, impacta em todo o metabolismo. Mas, em particular, é interessante essa questão dos tipos de solo também, que você comentou. Arenoso, argiloso, isso aí vai impactar diretamente no tipo de nutriente, na forma que o solo consegue fornecer o nutriente para a planta, e aí impacta na forma que a gente vai também colocar essa adubação, e como que os nutrientes vão reagir ali quando você coloca via fertilizante. E aí eu estava pensando bastante nessa questão do enxofre, que, como você mencionou, ele é muito importante ali como fungicida, né? A planta estar bem nutrida de enxofre, ela combate já grande parte por si mesma, ela evita a manifestação de doenças ali fúngicas, e o enxofre é um dos mais difíceis da gente fornecer por um grande tempo, né? Entendo que ele tem que estar o ciclo inteiro da planta para ela estar forte o ciclo inteiro. Mas você coloca no solo e ele não para, pelo funcionamento do químico mesmo, do nutriente. Ele não fica absorvido nas argilas, ele é lixiviado com muita facilidade. E aí é o grande desafio também das empresas, dos fabricantes de fertilizante, a conseguir entregar o nutriente na hora que a planta precisa, da forma que ela precisa, para conseguir dar um impacto positivo maior, né? Aí a gente tem desenvolvido também nutrientes liberados gradualmente em alguns fertilizantes para poder suprir essa necessidade do campo. Eu acho que tem uma palavra muito importante aí que é equilíbrio e liberação na medida que a planta precisa. Isso são duas coisas muito importantes. O equilíbrio ele não pode ser entendido apenas como a reposição daquilo que a planta extrai
naquele determinado solo. Ele tem que ser entendido como a extração naquele solo, mais a genética que está ali. Né? Hoje nós temos uma situação na lavoura de soja, Brasil e fora do Brasil, em que nós temos aí materiais de altíssima resposta. Só que às vezes o pessoal fica frustrado, né? Porque, como é que eu consigo uma resposta elevada? Eu sou membro do SESB, né? E a gente lá todo ano faz as análises dos concursos de produtividade. Invariavelmente, os campeões, eles ficaram de 7 a 10 anos construindo o solo. O que eu quero dizer com construção do solo? Construindo a parte física, a parte biológica, a parte de equilíbrio químico do solo. E aí eles começam a ter perfis de 60 centímetros, de 1 metro, de 1,5 metro, de 2 metros, que ele levou 7 a 10 anos trabalhando com cultivos de rotação, com alternância de culturas principais, com rotações de cultura, com sucessões de cultura, com utilização de adubação. Então, assim, você não tem de uma hora para outra uma solução disso aí. Isso é uma construção. Se nós pegar aí, aleatoriamente, 10 campeões do SESB, os 10 passaram, no mínimo, 6 a 7 anos trabalhando o solo. O que eu quero dizer com isso? Não vai existir uma fórmula mágica e às vezes me preocupa que o pessoal vá buscar escutar o que nós estamos falando aqui e achar que amanhã ele pega um produto, aplica e vai ter uma resposta. Não vai ter essa resposta como está na dimensão. Agora, a partir do momento que você trabalha o solo, que você começa a estruturar o solo, em que a genética que você utiliza ela está adaptada àquele solo, aí você vai vendo progressivamente os benefícios, que vão ser imensos. Equilíbrio, sustentabilidade. A sustentabilidade e equilíbrio se obtém com a construção ao longo dos anos. Né? E normalmente os grandes campeões, aqui falando dos campeões do SESB, mas se nós pegarmos os produtores que são bem-sucedidos e que têm produtividades e que constroem essa estabilidade, eles não são aqueles caras que qualquer seca é um problema, que eles mantêm uma estabilidade, eles têm uma estabilidade de produtividade num certo patamar e lá eles ficam. Sofrem oscilações, porque a agricultura é uma coisa que responde muito à questão climática, mas você vai ver que ele é mais estável. Por que ele é mais estável? Porque o solo repõe, o solo entrega, a nutrição entrega, e eu posso fazer uma reposição, uma suplementação em parte aérea. Como isso tudo acontece, o próprio impacto de doenças, tudo ele é menor. Por que ele é menor? Porque a taxa de progresso das doenças diminui. Por que ela diminui? Porque a planta tem mecanismos que, através de uma nutrição bem equilibrada, ela constrói, fazendo com que ela produza substâncias que, auxiliadas pelos produtos químicos aplicados, vá controlar muito eficientemente a doença. Se eu não tiver os fungicidas, eu vou ter doença, mas numa velocidade menor. Então, o meu dano final é menor. Sem dúvida nenhuma, isso sem dúvida nenhuma. O controle dos problemas fitossanitários, principalmente doenças, por essa interação direta com a fisiologia da planta, sem dúvida nenhuma, começa por uma nutrição bem equilibrada. Eu estou falando com a Mosaic, né? Não é por isso, é por uma convicção agronômica e técnica de longos anos que eu tenho, que o controle ele começa em cima de uma nutrição bem construída ao longo dos anos. Esse é o ponto. Colardinho, nós vemos aí também patógenos, né, toda hora se destacando e causando doenças que a gente não conhecia antes. E são patógenos que já estavam no meio ambiente, né? Você falando do equilíbrio aí, me veio isso muito em mente, que o desequilíbrio que gera, a gente vai todo ano, vai plantio direto, usa os mesmos culturas, soja, milho, trigo, a gente vai fazendo rotação, mas são as mesmas culturas. Isso vai selecionando o micro-organismo, de certa forma, né? A gente vai reduzindo a quantidade microbiota ali, da variedade de micro-organismos que vão entre si
se controlando e se mantendo todos ali numa taxa estável, e aí essa seleção que vai acontecendo acaba destacando um ou outro ali, que acabam causando doença na planta. Então, nós temos visto muito isso, uma busca de, além de fornecer a nutrição adequada, de certa forma contribuir para que esse equilíbrio seja restaurado. Que a gente consiga também a parte microbiota ali do solo, que consiga reerguer outras variedades de organismos que consigam manter esses patógenos também sob controle, né? Isso tudo vai impactando no equilíbrio que mantém um controle mais eficiente, porque você tem que interagir menos com o ambiente, né? Já está sob certo controle. Mas você sabe, Lucas, assim, que se a gente olhar um pouco para trás, se fala muito de antracnose hoje. Se você pegar artigos, compêndios dos anos 70, a antracnose era a doença mais importante na soja. Depois ela perdeu espaço, entrou um pouco de genética, trouxe um pouco de resistência, e ela deixou de ser importante. Por que ela voltou a ser importante? Porque eu foquei muito em ferrugem. Então eu fiz uma seleção da antracnose usando muito produto para ferrugem, mas que não tinha eficiência da antracnose, ela voltou a crescer. E aí nós vamos ver mancha-alvo dessa mesma forma, nós vamos ver daqui uns dias falar muito em cercóspora sojina, nós já temos várias espécies do crescimento por cercóspora. Então o manejo que se faz dessa forma mais direta, com a utilização do fungicida de uma forma mais ampla, ele provoca uma certa seleção, sim. Então, quando a gente joga isso e você coloca, mas eu posso auxiliar a diminuir esse impacto negativo, com certeza, com certeza. Agora, a força da seleção que se faz do ponto de vista de produtos que não controlam uma doença, fazer com que aquela doença ressurja com força, é o cenário que nós temos hoje. No início dos anos 2000, se usava um produto, 1, 2 ativos normalmente. Hoje se usa 3 a 4 produtos, às vezes 5 ativos. Então, veja como complicou a coisa. Só que eu estou jogando 4 produtos, 5 talvez, com 5 a 6 ativos, em cima de uma genética que eu não sei até que ponto ela está gostando disso. Eu não sei até que ponto ela está aceitando receber esses ativos sem pagar um pênalti. Mas qual é o pênalti maior? O impacto da doença ou o impacto do produto? É evidente que o impacto da doença é mais importante. Então, eu uso o produto. Agora, por outro lado, se a gente fizer uma análise um pouco mais ampla da coisa, é possível que esse efeito desses 5, 6 ativos ele esteja travando o crescimento da produtividade em patamares e fazendo perder, não sei quantos sacos, mas alguns sacos de soja, alguns bons e importantes sacos de soja. Excelente ponto. É essencial que o produtor trabalhe para ter um equilíbrio entre a nutrição, a genética, o ambiente e as práticas agronômicas para que ele tenha menos inóculo e diminua esse efeito de pressão de seleção para surgimento de novas doenças. Porque sabemos que irão surgir novas doenças, certo? Afinal, estamos falando de um modelo de agricultura tropical que está sujeita a várias questões sanitárias. A agricultura tropical, ela é uma agricultura que está sujeita a uma série, digamos, de inúmeros problemas fitossanitários. Voltando à fitossanidade, eu tenho ervas com resistência, eu tenho insetos com resistência, eu tenho baixa durabilidade dos eventos de resistência para herbicidas e inseticidas, eu tenho um crescimento assustador de nematóides, isso vai me trazer prejuízos radiculares. Então, esse é o desafio da agricultura do ponto de vista tropical, Então, veja o quanto que nós investimos hoje numa lavoura, do ponto de vista de suplementação de insumos, e o quanto se fazia 20 anos atrás. Mas mudou a produtividade. Mas o aumento da produtividade ele não foi proporcional ao aumento do insumo, foi menor. Então, por que está sendo maior a necessidade do investimento do insumo? Porque a minha genética ela precisa de mais amparo. Do ponto de vista fisiológico, aí falamos da nutrição várias vezes, e a proteção por parte do defensivo, que não seja de uma forma tão
intensa. Então, vamos ter surgimento, sim, de outros problemas, e isso nós vamos ter que, já estamos sabendo conviver, né? Mas vamos ter que ter mais, aí entra de novo a questão do manejo integrado, de uma forma muito mais, digamos, intensa e muito mais tecnicamente embasada. Porque hoje eu faço as coisas um pouco no impulso. Eu tenho que ter mais dados, eu tenho que ter mais informação, eu tenho que ter muito mais informações da relação planta-patógeno, planta defensivo, planta nutriente, para construir uma plataforma que me dê uma resposta mais adequada do ponto de vista de produtividade final. Valerdim, e dessa parte também de nutrição, a gente comenta sempre que o início de tudo é você fazer uma análise de solo bem feita, né? Para poder tomar as decisões corretas ali, ver realmente que nutrientes que você tem no solo, quantidades que eles estão, se estão realmente disponíveis para as plantas. Então, a nutrição, para ter também impacto positivo, é importante ela ser bem feita, senão a gente acaba colocando um nutriente que já está em grande quantidade no solo e desequilibra. E aí acaba tendo um efeito negativo, né? E aí nós entramos num cenário bem complexo, né? Porque se a gente pega hoje os laboratórios de análise do Brasil, eles obedecem a várias metodologias de extração e de interpretação desses dados. Agora, basicamente, eu preciso ter uma análise do solo. Basicamente, eu tenho que entender o quanto aquela análise do solo ela se ajusta àquelas genéticas que eu estou fazendo, que eu estou usando, até pelo fato de que eu não posso esperar que necessariamente qualquer cultivar responda da mesma forma. As respostas serão diferentes, né? Hoje hoje é um dado que a gente não tem muito claro, qual é a capacidade de resposta de uma determinada cultivar quando eu uso uma combinação nutricional e aquela mesma combinação nutricional aplicada a uma outra cultivar. Então, é uma série de dados, né, Lucas, que a gente tem que buscar. Agora, obviamente que tudo passa de uma análise de solo bem feita, né? Muito bem amostrada, muito bem tirada, para que a gente possa criar uma história, um banco de dados que nos permita, né, construir essas relações que a gente falou até agora. Porque não adianta eu pegar uma análise e fazer uma análise com 3 ou 4 pontos numa área de 1.000 hectares, né? Só porque ela é parelha ou polana. Então, assim... A distância é grande, né? Cada 10 anos, por exemplo. É bom manter uma frequência também. Exatamente. Além da questão de calagem, que às vezes a gente também faz a intervalos e faz de uma forma... e aí a gente também sofre um pouquinho a questão de preço, o calcário está barato, então vou usar calcário, não está tão barato, eu vou segurar. Então tem umas coisas assim que a gente precisa entender dentro desse processo todo, né? Agora, indiscutivelmente, a gente tem que buscar dados e informações que nos permitam as melhores escolhas, né? No final do dia é isso. Eu preciso de um determinado nutriente, eu preciso repor um determinado nutriente, eu preciso suplementar, eu preciso, enfim, lá na fase de enchimento de grão, eu preciso suplementar com alguma coisa, eu preciso ter claro, dentro do ciclo inteiro, da mesma forma que hoje, voltando para a fitossanidade, da mesma forma que hoje a gente sabe quais são os problemas a cada estágio, obviamente que eu tenho que buscar informações dos problemas no nível nutricional para cada estágio. Então, assim, e para cada genética, né? Uma coisa é, eu estou com material indeterminado versus um determinado, eu tenho uma genética do material com pouco engalhamento, outra mais engalhador, eu tenho uma genética de 120 dias, quanto uma genética de 140 dias, quanto uma genética de 95 dias. Então, são várias variáveis aí e que esses elementos que a gente está falando, eles têm que se ajustar. Tá? Então, assim, eu preciso da análise de solo, é a base. Mas depois eu preciso mais coisas, né?
Agora, a primeira parte é a base de análise de solo. Não posso estar voltando, fazendo análise a cada... Quando eu me lembro, né? Tem que fazer análise de solo esse ano. Eu tenho que ter um planejamento, é como se fosse uma indústria, né? Eu produzo sapato, então tem que ter couro. Se eu não tiver couro disponível, eu não posso produzir sapato. Excelente, pessoal. Então vemos aqui que todas as decisões do produtor, desde o plantio, irão contribuir e afetar no avanço das doenças, no controle e na sanidade da lavoura. O que a gente quer entender um pouquinho agora, Ballardini e Lucas, é sobre o que o mercado hoje oferece de diferente para contribuir para o produtor ter uma lavoura com mais sanidade, com mais produtividade e com qualidade. Bem, hoje nós temos a nossa solução, a plataforma DigiFarms, que usa exatamente os elementos que a gente falou ao longo desse podcast. Usa cultivar, usa dados do local, dados do manejo agronômico. Na versão que nós vamos ter agora, no próximo ano, nós vamos ter dados de nutrição e vamos ter a parte sanitária de ervas, insetos e nematóides. Então, assim, a DigiFarms ela foi construída exatamente para ajustar essa dinâmica de manejo integrado, né? Colocando os devidos elementos do manejo integrado nas suas respectivas importâncias, nos seus respectivos momentos. Então, assim, é importante o fungicida? É importante o fungicida, né? É a única prática disponível? Não é a única prática disponível. Nós temos que construir um mindset um pouco mais ambicioso do ponto de vista do que nós temos à disposição. E a DigiFarms é exatamente isso, ela traz pela coleta das informações junto ao produtor, por aquilo que a plataforma sugere para o produtor, né? O início do desenho de caminhos, né, para esse produtor ser mais efetivo e obter seus testes produtivos mais elevados. O grande objetivo, quando a gente tem uma solução para o mercado, é exatamente termos, claro que nós temos um compromisso com o produtor e nós temos que deixar um legado para esse produtor. O nosso compromisso com o produtor é entregar soluções e não entregar produtos, entregar soluções. E o legado é que se tenha um conjunto de dados e que se construa uma plataforma com dados de tal forma que ao longo dos anos o produtor vá tendo na mão uma radiografia tão complexa e tão estruturada da sua lavoura que ele sabe exatamente os caminhos a adotar. E aí eu acho que o que a gente tem feito hoje dentro dessa parceria com a Mosaic é exatamente buscar, dar para a Mosaic as informações e buscar da Mosaic as alternativas que se possa ter, né, nesse âmbito nutricional. Porque, de novo, eu reconheço o pilar nutricional como um pilar definitivo dentro do manejo das doenças, né? E é por isso que a gente está junto e é por isso que a plataforma DigiFarms a gente entende ser uma solução, uma alternativa extremamente importante, né, para que o produtor consiga construir uma história e tenha um conjunto de dados robusto para tomar decisões em cima de dados. As decisões têm que ser tomadas em cima de dados. Nós não podemos tomar decisões apenas com base na experiência. Muitos dos que estão nos escutando hoje, sem dúvida nenhuma, talvez todos tenham muita experiência, mas isso é uma parte do que se precisa. O restante é dados, se precisa ter muitos dados. E é isso que a DigiFarms se propõe a fazer e está fazendo já. Estamos muito próximos de atingir a nossa meta de 500 mil de hectares na safra, nessa safra presente. Fantástico, Ballardini. A DigiFarms realmente veio para agregar aí na jornada do produtor rural e a gente agradece aí a sua participação e sua presença. Lucas, se você quiser contribuir um pouquinho aí para fechar com chave de ouro todos os argumentos aí que o Ballardini nos apresentou sobre a plataforma DigiFarms, contando um pouquinho também do que a Mosaic está lançando aí no mercado. É bem interessante a questão da DigiFarms ali que o Ballardini estava comentando, por orientar o produtor, né, a ir tomando decisões em tempo real, né, Ballardini?
vendo como que está nível de infestação, vendo como que está chuva, umidade, tendência de doença ou não, e aí o produtor vai podendo tomar decisões que realmente cabem com aquele momento que ele está vivendo, e não realmente pegar de uma planilha, isso tabelado já, com datas fixas, né? E aí, do ponto de vista de nutrição, a gente também busca isso, entender, está muito próximo ao campo, e entender o que está precisando do ponto de vista da planta. Não adianta a gente colocar um nutriente no solo e ficar tranquilo. Coloquei tantos quilos de fósforo, de enxofre por hectare. A gente busca além disso. Qual a forma química que esse produto está sendo colocado? Esse nutriente ele vai estar disponível para a planta na forma química que ela consegue absorver, no momento que ela consegue absorver? Porque nós colocamos ali, o solo não fica parado, ele reage com esses nutrientes, ele reage com o fertilizante. É importante um conhecimento profundo dessa dinâmica aí no solo, para a gente conseguir entregar fertilizantes para o agricultor que ajudem ele a realmente ter um retorno maior sobre esse investimento que ele está realizando. E a Mosaic está sempre muito presente no campo, buscando essas soluções que atendam necessidades do produtor e da lavoura. Um muito conhecido que é o Micro Essentials traz essa questão do enxofre sendo liberado gradualmente para poder a planta estar bem nutrida de enxofre durante todo o ciclo, e isso impacta muito também em ela estar mais saudável e sofrer menos impacto de doenças, principalmente essas fúngicas. Mas nós estamos evoluindo aí com os fertilizantes, pensando muito em nutrição, e agora a Mosaic já está trazendo soluções que vão além da nutrição, que já contribuem com essa dinâmica da microbiota do solo. O lançamento que a Mosaic acabou de trazer foi o Performa Bio, que além de trazer uma adubação equilibrada, ele também traz um composto que estimula o crescimento de micro-organismos do solo. Então ele contribui também para o solo retomar o equilíbrio, caminhar para retomar o equilíbrio, de ter ali também na parte microbiota outros micro-organismos que não são causadores de doenças, que conseguem inclusive segurar um pouco o ataque desses causadores de doenças. Então, trazer realmente o equilíbrio. É uma questão de responsabilidade ambiental também. A gente nutrir a planta, mas também dar um passo no sentido de reequilibrar aquele sistema de produção. Excelente, Lucas. Muito obrigada aí pela sua contribuição. Eu queria agradecer a todos os produtores, todos os agrônomos, todo profissional do agro que está nos escutando e dizer a todos os ouvintes para nos seguirem nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e o nosso podcast está disponível em todos os agregadores. Até a próxima! Pessoal, esse foi o último episódio da primeira temporada do nosso podcast. Gostaríamos de agradecer a todos e a todas pela audiência. Voltamos agora em fevereiro de 2023 com muitas novidades. Esperamos por vocês. Até lá!